Peixes, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô quase rouca já, enfim. Eu tô quase rouca, meu batom já saiu. Porém, com o mesmo entusiasmo de antes, porque é isso que importa. Mesmo entusiasmo de Ares. Porque vocês pensaram que eu ia deixar vocês na mão? Não vou deixar vocês na mão. Mas eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem comentários sobre o que vocês acharam, enfim. E gostaria de agradecer também a quem se inscreveu, porque a gente já tá com quase 200 inscritos, pelo menos da última vez que eu vi. E é isso. Fiquem ligados aí para mais vídeos. E vamos à nossa leitura de junho, mensal, para peixes. A Imperatriz. Nossa, essa carta saiu quase em todos os signos. A Morte Reversa. 7 de espada. E 8 de espada reverso. Ai, gente. Olha, envelhecer é uma bosta, gente. Sério mesmo. Eu vou parar de reclamar. Enfim, fingiu que eu não falei isso. Tá bom, mas foi só um desabafo porque o meu joelho tá doendo. Mas... Vamos lá. Imperatriz. Não vou começar com a Imperatriz. Vou começar com a Morte Reversa. Então, esse mês... Esse mês a gente tem a seguinte situação. Me parece que vocês estão, esse mês, focados ainda numa coisa que já foi boa. Que já rendeu fruto. Que já foi meio que sustento, se for um trabalho. Que já foi uma pessoa muito boa pra vocês, se for um ex. Que já foi algo que vocês estavam... que vocês tiveram pra si, ou então conviviam com. E foi muito bom por um tempo. Essa pessoa, ela provia muito, ou então esse trabalho provia muito. Essa situação, ela era uma situação que nutria muito vocês, em todos os sentidos. Que era muito boa, ou que servia ao seu propósito muito bem, mas que essa situação, ela meio que já tá no passado. Então, a gente tem essa carta aqui da morte, simbolizando que existe uma resistência aí, eu tô meio que sentindo isso. Para muitos de vocês, nesse caso, que de aceitar realmente o fato de que essa situação teve um fim. Ela teve um fim. Mas as consequências dessa situação, as lembranças dessa situação, elas podem estar meio que fazendo com que você esteja se apegando à situação, que já acabou. Então, a gente tem aqui a morte reversa, assim, simbolizando que existem algumas pendências aí que vocês precisam resolver a nível emocional, enfim, mental, que estão meio que atravancando aí um processo. E aí a gente tem o 7 de espada. E o 7 de espada, como eu estava falando lá para Aquário, é uma carta um pouco traiçoeira. Por quê? Porque é uma carta onde você não tem controle do que acontece, porque alguém ou algo está operando por debaixo do que você sabe. É como se você estivesse assim, só olhando para cá. Tá? Você tá vendo tá olhando assim, uma visão assim. E você não tá tendo visão periférica. Tá? Você não tem visão periférica. E nem uma visão 360, muito menos uma visão 360, porque você só tem capacidade de olhar pra frente, no momento. E aí, nisso, você acaba perdendo e você acaba não sabendo o que tá acontecendo no lado que você não consegue ver. E aí, por exemplo, vem uma pessoa e esbarra em você do nada. É tipo isso, você não viu aquela pessoa vindo atrás de você. Mas, assim, dando um exemplo, tirando um pouco o foco desse exemplo, que foi um pouco singelo demais, essa energia, ela fala de uma situação na qual você é pego de surpresa, ou pega de surpresa, tá? Por uma pessoa que estava operando ali, fora do seu campo de visão, com interesses próprios. Essa pessoa ou essa situação, ela tem uma agenda própria que não é a sua agenda. E que tá fora do seu campo de visão.
Por isso você não consegue prever e você tem uma surpresa, tá? E aí, o que pode estar me ocorrendo agora também, pode ser que isso seja até emocional, pode ser uma emoção por trás de algum processo seu, sabe, um pensamento, um bloqueio mental que tá meio que te sabotando, etc. Mas tem essa ideia aí de você tá tendo uma sabotagem, assim, por outro lado. E aí a gente tem no futuro essa carta do 8 de espada, que é a carta do, meio que assim, o 8 de espada normal, né? O 8 de espada anverso é uma carta que fala sobre, como é que eu vou dizer? Eu já falei isso tantas vezes aqui nesse canal, mas eu sempre esqueço de palavras. Interferência mental, tá? É uma carta onde você não tá com muito pensamento objetivo, porque você tá muito cercada de interferências externas, sejam elas de... Nossa, porque minha mão tá vermelhíssima. Não sei porquê. Enfim, essa carta ela fala de interferências mentais, pode ser pessoas falando pra você fazer uma coisa, você quer fazer outra, enfim. Esse zum ao seu redor. Pode ser interferência também de rede social, não descarta a possibilidade. Pode ser interferência mental dentro de você, de situações que você fica ruminando e pensando, e se eu tivesse feito mais, se eu tivesse feito menos, etc. E aí a gente tem o 8 de espada reverso, que é meio que um bloqueio nisso, é meio que uma suspensão dessa interferência. Não deixa de... Você não resolveu esse problema, assim, entre aspas. Você não tá livre disso. Mas ao mesmo tempo isso não é uma coisa mais que tá te preocupando, assim, que tá interferindo na sua vida, de uma maneira geral. E aí vamos pegar mais umas cartas pra saber qual é a natureza dessa situação. Também quero saber de 7 de espada. Já caiu uma aqui. Só que aí caiu o reverso. Eu tenho que botar de novo, porque eu não sei se caiu o reverso. Calma, velho. Cara, minha mão inchou do nada, mano. Minha mão inchou. Viu? Tá embaralhando de carta aqui. Pronto. Vamos lá. Ai, mas que castia. Desculpa, gente. Que meu deck resolveu me trollar. Vamos lá, agora sim. Ele tava virando. Às vezes ele faz isso. O julgamento reverso. O cavaleiro de espada reverso. 3 de ouros reverso. O louco reverso. E 3 de paus reverso. Então, 7 de pau reverso, falta de ausência de luta para poder defender um ponto de vista ou qualquer outra situação. Não tem esse movimento de defender isso. O julgamento reverso, que é você não revelar o que precisa ser revelado, ou então bloqueio nisso. Tem cavaleiro de espada reverso, que é meio que ou a não comunicação do que precisa ser feito, ou então a comunicação excessiva, tá? E aí aqui eu vou colocar ele junto com o 8 de espada reverso. Porque pra mim, essa energia aqui, ela tá clarificando o 8 de espada. Ela tá meio que simbolizando essa suspensão que eu falei antes. A gente tem o louco reverso, que é a não tomada de decisão, e eu vou colocar aqui na morte. E a gente tem 3 de ouros reverso, que é meio que... Se no 3 de ouros você tem cooperação e trabalho, no 3 de ouros é um verso, né? No 3 de ouros reverso você tem essa situação meio que estagnada, tá? Eu vou colocar aqui também.
Então, esse mês, assim, eu acho que esse sete de espadas, na minha opinião, ele é meio que mais. É um processo mais seu, tá? Eu tô achando que esse sete de espadas é mais seu. No sentido de ser uma energia sua. Que você precisa tomar conhecimento que tá te sabotando, entendeu? Porque, vamos analisar essas cartas aqui. Saiu sete de espada, sete de paus reverso. Sete de paus reverso é quando a gente tem, assim, a gente tem alguma coisa que a gente começou, iniciou, lutou, etc. E vem pessoas querer testar a nossa competência, a nossa autoridade, a nossa paciência, enfim. Tem pessoas ou situações que a vida joga na gente pra a vida poder ver se a gente tá à altura, né, do que a gente conquistou. E aí tem essa carta que simboliza justamente essa situação, onde você se vê obrigada ou obrigado a defender aquilo que você nutriu, que você deu à luz, né? E aí, então, no reverso, a gente não tem esse movimento. Ou a gente tem também, pode ser a desistência de você querer justamente defender essa situação que já ocorreu. Não sei, ou seja, defender não, você se apegar. É mais um movimento de apego, assim. Você se apegar a essa situação. E querer defender, no caso, a ideia dela. A ideia que você não pode deixar morrer, que já aconteceu. E aí a gente tem isso. E aí também tem o julgamento, que é você meio que reconhecer essa situação aqui, para que você possa sair dela. E aí ele então, reverso, é justamente essa dificuldade esse mês que vai ocorrer. Mas, como você já está vendo essa leitura, você vai trabalhar isso, você não vai? Já sabendo? É mais fácil. E aí a gente tem esse 3 de ouro, o louco, né? Junto com a morte, que a morte, como eu expliquei, é a ausência da dissolução que precisa ser feita. Pra você se desligar da outra situação que eu falei, que é a situação da imperatriz. Nossa, além de estar coisa, tá coçando. Tá acontecendo. Enfim. Você tem o louco, né, que simboliza isso, que você... E também meio que tá estagnado. O que tá me dando a impressão nesse jogo desse mês é que as coisas vão ficar um pouco estagnadas pra você nesse sentido. Agora vamos só fechar aqui essa leitura pra saber o que você pode fazer, o que você tem que saber, na verdade, pra poder mudar essa situação, né, se você quiser, óbvio. Mas quais são me dá mais detalhes pra saber o que eles têm que fazer, o que eles têm que aprender, enfim, o que eles precisam saber pra tirar mais proveito desse mês. Três de paus reverso, que é a não espera. 3 de paus reverso é simplesmente você não pra ficar parado esperando. Agora, o que precisa ser feito? O mundo precisa ser concluído esse processo, tá? Quando aparece assim é porque o processo já foi concluído. O que você precisa fazer é concluir esse processo, seja ele qual for. Eu chamo a atenção novamente para essas cartas aqui, tá? Essa carta aqui é o início e essa carta é o fim, literalmente, do deck. Então você tem a morte, que vem chamar a atenção pro fato de que você precisa liberar o que precisa ser liberado, dissolver o que precisa ser dissolvido. Se não limpar a casa, se não dissolver o que precisa ser dissolvido no sentido emocional, que eu acho que enfim, vai se aplicar, essa mensagem vai se aplicar pra maioria, que é mais sentido emocional. E você precisa fazer esse trabalho, tá? Esse mês, pra você poder conseguir concluir esse processo, que nesse caso está suspenso. Essa conclusão, esse movimento de roda, está suspenso, tá? Então, mais um conselho para peixes desse mês.
Eu não sei se ela caiu reverso, então não vou usar. Olha o que saiu, gente. Os Enamorados. Isso aqui, vou explicar uma coisa pra vocês. Tá terminando um negócio aqui. Os Enamorados, tá? Significa que vocês têm uma escolha a fazer, tá? Vou aproximar aqui. É isso, tá certo? É pura e simplesmente uma escolha a ser feita, tá bom? Que vai totalmente de encontro ao que eu falei pra vocês, tá? Vocês precisam escolher entre ficar numa situação na qual, na memória de uma situação, na vibe de uma situação que já passou, tá? Ou então, pode ser também uma relação com alguma mulher que esteja, tipo, tomando as rédeas disso na sua vida, caso vocês... Pode ser, inclusive, uma mulher, enfim, vou dar esse recado. Pode ser uma mulher pra vocês, pode ser uma mulher que tá meio que atravancando a vida de vocês, tá? Não vou mentir. Então, essa figura feminina pode ser extremamente poderosa na vida de vocês e ela pode estar fazendo algumas coisas que tá atravancando sua vida, tá? Não fazendo, mas assim... Enfim, essa mulher, tá? Ou essa figura feminina, ou uma pessoa que tem essas características. Pode não necessariamente ser mulher, enfim, pode ser qualquer coisa. Essa pessoa, ela tá tendo meio que atravancando os processos, porque você meio que pode estar um pouco dependente dessa pessoa, tá? Ou se não tiver dependente, ela pode ter uma influência que tá passando um pouco do limite. E aí, para ambos os casos, você tem uma escolha a fazer, tá bom? E essa escolha a fazer, ela envolve realmente a aceitação do fato de que quem que você quer ser, entendeu? Tipo, o que você precisa entender com ela ou com a situação que já passou para você poder liberar isso, tá? E concluir um ciclo. Concluir, entendeu? E aí, assim, por que você desistiu de lutar pelo que você quer? Por que você desistiu? Por que você acha que isso não vale a pena? Sei lá. Então, isso abre margem para essa pessoa, ou essa situação, no caso, acabar levando a melhor sobre você, sem que você perceba, entendeu? Meio que roubando alguma coisa de você. No caso, o seu tempo de vida, pode ser. Porque tanto se for uma pessoa ou se for uma situação, entende que se você ficar preso pensando naquilo, aquilo tá roubando o seu tempo de vida. Se aquilo te domina, você tá meio que perdendo seu tempo para aquilo, entendeu? Então você não tem controle do que você é, do que você tá pensando. Então tem essa ideia de sabotagem mesmo aqui, rolando nesse mês. Mas aí você realmente tem uma escolha. Você tem uma plena escolha. É uma escolha muito... como é que se diz? Clara. Tá bom? Então, aí você decide o que você quer escolher. Né? Você tem que fazer isso. Essa escolha, ela demanda reflexão, óbvio. É uma escolha de vida. Tá me parecendo uma escolha entre você mudar um estilo de vida, ficar no estilo de vida em detrimento do outro, tá bom? Então essa escolha, ela envolve isso. Ela envolve que você pense muito bem, tá? No que você tá vivendo. Tanto se for com essa pessoa, ou se for com uma outra situação que já passou, como eu tô falando, no passado. Mas assim, envolve entre você medir realmente até que ponto isso tá fazendo bem pra você e até que ponto isso pode te prejudicar. Até porque, como é uma situação que é do passado, enfim, tá me parecendo que é mais... com os enamorados, essa escolha é muito clara. Tá bom? Mas claro que nem sempre é fácil. Mas enfim, esse é o conselho. Tá bom, gente? Então, encerrando todas as leituras com o signo de vocês esse mês. Espero que tenham gostado. Se não ressoar muito, eu sempre falo para vocês irem olhar o signo de vocês ascendente ou a lua. E se vocês não sabem qual é, vocês podem marcar uma consulta de astrologia comigo. Eu faço mapas astrais, enfim.
Vou deixar meus links pra vocês. Eu acabei com o Linktree, agora eu tô atendendo pelo e-mail. Então, marcação de consulta, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Instagram, tô sempre postando conteúdo por lá, enfim. É isso, gente. Beijo, obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima. Tchau, tchau.